Por que vocês me chamam para essa comunicação se não estão preparados para o que eu tenho a contar? Vocês fazem as mesmas perguntas e esperam as mesmas velhas respostas de sempre, porque o que querem é só ouvir os achismos de vocês ditos pela minha boca. Vocês não sabem muita coisa, nem eu sei muita coisa, mas a diferença entre nós é que eu sei que não sei, e também não vou pegar o pouco que acho que sei e começar uma doutrina religiosa com isso. Mas vocês fazem isso porque o propósito do homem é o de sempre, doutrinar os outros. Vocês me perguntam sobre Deus e eu digo, nenhum de vocês vai morrer e encontrar Deus. Podem anotar isso. Nenhum de vocês vai ver anjos de espadas em punho, portas douradas ou um tribunal divino cheio de luz e julgamento. Não é assim que funciona. Sim, talvez isso seja uma decepção para alguns de vocês, mas é a verdade. A morte não é um espetáculo sagrado. Ninguém sabe quem é o Criador e o que Ele quer. Vocês não conhecem nem a si mesmos. Como podem achar que sabem da vontade do Criador? Acreditem, tudo o que vocês precisam saber está dentro de vocês. Não há doutrina sagrada nem povo escolhido. Todos são iguais, com o mesmo peso e medida, sujeitos às mesmas leis universais. Cada um responde por si. A cada um foi dado o mesmo tanto, a mesma quantidade, o mesmo poder de criar ou destruir, e cada um vai responder pelo que fez com isso. Não se trata de punição ou recompensa, se trata de justiça. Não há como fugir disso, não tem onde se esconder. Cada um tem certas contas com sua própria consciência. Isso é inevitável. Você é dono de suas escolhas e escravo de suas consequências. Sua consciência vai sempre te apontar dois caminhos, e você é livre para escolher. E o Criador, aquele a quem vocês chamam de Deus, ele não se agrada ou se desagrada de qual caminho você vai trilhar. Isso não é um problema dele, isso é um problema seu. É você que decide se construir ou se destruir. O barro pode ser modelado com água, o ferro só pode ser modelado com fogo. E acredite, você vai se modelar, seja como barro, seja como ferro. É a lei. Agora querem saber onde eu estou e como cheguei aqui? Eles chamam isso aqui de comunidade de cura. Eu chamo de manicômio. Tem muitos aqui como eu, com os mesmos problemas, as mesmas aflições, gente que em vida fez mau uso de seu livre-arbítrio e que aqui procura se redimir. O processo é lento e pesado. Não sei onde está localizado. Tentar saber disso é como tentar saber onde um sonho acontece. Vocês não sabem onde é o mundo dos sonhos, vocês só se veem lá. Tentamos copiar o mundo físico porque essa referência está vívida em nosso subconsciente. Então, construímos aqui, sim, com matéria mental, e isso para nós é bem real. Não sei de outra forma que possam entender melhor. Aqui tem templos e igrejas, a maioria deles cristãos. As pessoas fazem o que faziam aí. Vão à missa, rezam, fazem suas preces. Eu também frequento às vezes, não por uma questão de fé, mas mais para me aproximar dos outros, para não me sentir tão só. Em vida, nunca fiz grandes amizades. Não fui uma pessoa agradável e acho que ainda não sou. Eu era uma pessoa ruim e cultivava todo tipo de sentimento nocivo, mas não me dava conta disso. Tinha uma justificativa para cada um deles. Eu era um poço de amargura, arrogância, egoísmo, inveja. E foram esses sentimentos que me conduziram até este lugar, mas não sem antes passar por situações que não desejo ao meu pior inimigo. Em vida, eu nunca avaliei meu jeito de ser. Só achava que estava certa e ponto. E quando me interessei pelo marido da minha única amiga, também achei que estava certa. Procurei meios na minha mente para justificar meu interesse. Mariana era minha única amiga, morava na mesma rua que eu, no bairro da Penha, no Rio de Janeiro. Eu não me dava bem com ninguém,
Mas com ela era diferente. Talvez porque ela fosse boa demais para perceber o quanto eu era ruim. Ela era casada com João e no início eu nem ligava para ele. João não era bonito, não era rico, não tinha nada que chamasse atenção. Mas com o tempo comecei a reparar nele. Na forma como ele tratava Mariana, no jeito que ele olhava para ela, como se ela fosse a única mulher no mundo. Aquilo começou a me incomodar. Não sei explicar por quê. Talvez porque eu nunca tive isso. 2 filhos, 30 anos de vida e nada que se parecesse com o que ela tinha. Aos poucos, aquilo virou uma obsessão. Eu queria João, não só o corpo dele, não só a atenção. Eu queria o que ele tinha com Mariana, aquela conexão, aquela luz. E foi aí que tudo começou a desmoronar. João mantinha sua postura de homem sério, fingindo não perceber minhas intenções, e aquilo me consumia por dentro. Destruía meu ego e fomentava meu ódio à felicidade do casal. Mariana não era merecedora, pelo menos não mais do que eu. Ela era só uma dona de casa sem graça, sem sal ou açúcar. João era meu. Ele ainda não sabia, mas era só meu. Mas, de sem graça, Mariana não tinha nada. Porque logo percebeu meu interesse. Mulher sente o cheiro do perigo a quilômetros de distância, sente o predador espreitando. Ela pôs um fim em nossa amizade, me afastou de sua casa, fez de tudo para me manter distante de João. Isso aumentou meu ódio e meu desejo. Eu até teria me conformado em dividir o marido com ela, mas depois disso, determinei que para ela não sobraria nem as migalhas. Passei a inventar formas de me aproximar dele. Arranjei um emprego como atendente em uma loja que ficava quase ao lado da oficina mecânica de João, na Tijuca. Fui provocando encontros casuais, mas nada disso deu resultado. Eu não era pessoa de aceitar perder. Hoje sei que aquilo em mim era só capricho, ego ferido. João estava longe de ser meu tipo de homem ideal. Acho que no fundo, o que eu queria mesmo era a felicidade de Mariana. Eu a invejava. Mariana não alterou nada em seu modo de ser, mas minha loucura me fazia enxergar as coisas de outra forma. Qualquer gesto dela, por mais simples que fosse, eu interpretava como uma provocação, um aceno de vitória. E isso fazia aumentar minha vontade de tirar dela o seu tesouro, que eu considerava ser mais merecedora. Meu ódio era como um monstro indomável. Minhas esperanças diluíram-se de vez quando João, um dia, abandonou a postura de desentendido e me confrontou, exigindo que eu desistisse. Por nada, nem por ninguém, ele se separaria de Mariana. Eu não pretendia abrir mão do meu capricho, mas não sabia mais o que fazer. Vocês não me entendem, eu sei. Não fui trazida aqui para dar um depoimento comovente, muito menos para ser julgada. Eu sou minha própria juíza, assim como vocês. Serão seus próprios juízes. Essa é a lei. Então não me julguem, nem tenham compaixão de mim. Apenas aprendam com os meus erros. A rejeição me atormentava. Eu não tinha paz. Desesperada, tomei medidas extremas e isso foi minha ruína. Vi num anúncio um convite a ter um aliado naquela batalha. Uma mulher que se dizia médium, vidente e não sei mais o que, prometia quebrar a resistência de qualquer coração. Ela dava a esse serviço o nome de amarração amorosa. Eu era cética demais e, em uma situação normal, jamais me submeteria a esse recurso. Mas o meu caso era extremo e carecia de medidas extremas. Então, tudo era válido. Decidi procurar a tal mulher munida de certa desconfiança. Sua casa no Morro do Vidigal parecia um cenário de filme de terror. Estatuetas, imagens e velas espalhadas por todos os cantos. Mas isso não me impressionou. Ela foi direta em sua abordagem, sem rodeios. Disse que poderia resolver meu problema, mas havia um preço, e ela não estava se referindo ao valor dos seus serviços, mas ao que eu deveria pagar às entidades espirituais envolvidas. Descrente, dei de ombros e concordei. Ela realizou um ritual
Fez algumas manifestações, caras e bocas estranhas, acendeu velas e, por fim, me deu uma tarefa que eu tinha que realizar. Até então, nada havia me impressionado, mas senti medo quando ela comentou sobre um cruzamento da linha de trem com uma via pública que existia a 100 metros da minha casa, na Penha. Como ela sabia disso? Ela não ligou, ou fingiu não ligar, para minha cara de surpresa, e detalhou o que me cabia fazer como minha parte. Eu deveria fazer um despacho de oferenda nesse cruzamento. A ideia não me agradava. Eu não estava ali, pagando uma pequena fortuna para aquela mulher, para ter que eu mesma fazer o serviço dela. Tentei argumentar, expliquei que me sentiria muito ridícula fazendo algo assim num lugar onde todos me conheciam. Ela não aliviou e, com descaso, disse que se eu quisesse resultados, teria que fazer. A contragosto concordei. Fechamos o trato e eu fui para casa. Antes de sair de seu espaço espiritual, a mulher me disse que as entidades concordavam em receber suas oferendas depois do resultado. Recebi com indiferença essa proposta, pois não estava depositando fé alguma naquilo tudo. Minha sensação era de ter caído num golpe de uma charlatã. Muitos dias se passaram e nada mudou. O relacionamento de João e Mariana parecia estar mais fortalecido. Retornei à suposta encantadora de corações, com o propósito de insultá-la. Outra vez, ela realizou suas evocações, murmurou coisas estranhas e, por fim, me disse que seus espíritos estavam encontrando dificuldade em romper a aura de Mariana, que parecia blindada por vibrações positivas. Então, ela sugeriu que eu aguardasse ou tentasse eu mesma uma forma de desestabilizar o emocional da minha rival. Aceitei, contrariada, mas depois viria a gostar da ideia. A partir daquele dia, difamar Mariana passou a ser meu esporte favorito. Espalhei boatos sobre sua fidelidade, sugeri que ela mantinha casos com colegas do trabalho, fiz da vida dela um inferno. Ela mal se defendia de uma falsa acusação. E já surgia outra. Eu me deleitava com o seu desespero. Mariana abriu a guarda. Tornou-se vulnerável com o emocional em frangalhos. Não demorou para eu ver os primeiros resultados. O casal já não desfilava sua felicidade em público e João muitas vezes preferia dormir na oficina. Logo, meu plano de separá-los estava concluído. Não vou me estender contando como atraí João, mas creiam, não foi difícil me aproveitar de seu momento de fragilidade e carência. Pouco tempo depois, ele já era meu marido e compartilhávamos o mesmo lar, a mesma cama. Aquela conquista não tinha honra, mas eu não me importava com isso. Estava satisfeita, me sentia realizada em ter tomado de Mariana o que achava que era meu por direito. Só que eu estava esquecendo de algo muito importante: pagar minha dívida com as entidades. E não, eu não me sentia devedora de nada. Eu que fiz aquilo. Eu que criei a bagunça que resultou na separação do casal. Então, não devia nada a ninguém. Claro que esse meu raciocínio não era compartilhado pelos meus credores, as tais entidades, e não demorou para que elas se manifestassem. Primeiro de forma discreta, nos meus sonhos, depois de forma mais consistente. Não posso esquecer de dizer que João não correspondeu ao que eu esperava dele. O carinho, a atenção e tudo aquilo que ele dedicava a Mariana não veio com ele. João era só uma figura decorativa na minha vida, quase um objeto sem muita utilidade. O que aprendi com isso? Aprendi que você pode até destruir a felicidade de alguém, mas nunca poderá tomá-la para si. João me veio como uma embalagem vazia. Comigo, ele era apático, apagado e às vezes até grosseiro. Seu desinteresse por mim ficou mais evidente quando comecei a sofrer com os ataques das criaturas espirituais. Claro que eu não fazia nenhuma associação entre o que eu sofria e esses seres medonhos. Minhas noites eram um inferno. Sofria de insônia e quando conseguia dormir, tinha pesadelos terríveis.
Eu estava me transformando numa morta-viva e isso logo refletiu no meu desempenho na loja. Não demorou para que eu perdesse o emprego. Agora, sem trabalho, eu tinha que passar mais tempo em casa. Cheguei até a considerar isso uma coisa boa, pois estava mesmo precisando desse tempo e espaço para descansar. Mas não foi bem assim. Passei a ter sensações estranhas, impressões de que havia mais alguém em casa me observando, no quarto, na sala, até no banheiro. Propus a João que me deixasse ficar na oficina com ele, mas ele rechaçou minha proposta e brigamos feio. Essa briga, por um motivo aparentemente banal, resultou em ele saindo de casa. Eu estava sozinha outra vez, só que dessa vez eu estava doente. Tinha medo de ficar em casa e passei a caminhar a esmo pelas ruas do bairro até me cansar. Cansada, eu presumia que seria mais fácil pegar no sono. Minha tática funcionou e, apesar dos pesadelos, conseguia dormir, mas não por muito tempo. Uns 3 dias depois que João saiu de casa, acordei de manhã com uma dor de cabeça muito forte. Levantei-me. Quando quis andar, senti uma perna se negar a obedecer. Perdi o equilíbrio e por muito pouco não desabei no chão. Era só o que me faltava. Embora achasse que aquilo fosse apenas uma crise momentânea de labirintite, decidi usar esse incidente para comover João e fazê-lo voltar para casa. Ele desconversou, alegou estar muito ocupado e recomendou que eu consultasse um médico. Tomei um comprimido qualquer e me deitei. Não demorou para que eu me sentisse melhor. Levantei-me, cuidei de alguns afazeres domésticos e fui para a rua me cansar. Já que estava na rua, não me custava ir até a oficina e lá convencer João a me levar até uma clínica. Foi o que eu fiz, ou pelo menos o que eu tentei fazer. Quando atravessava o cruzamento da linha do trem, na Penha, senti uma dor de cabeça intensa, repentina, como se algo pontiagudo estivesse perfurando meu cérebro. Tentei andar até um local mais seguro, mas minha perna falhou. Eu estava paralisada, bem no meio da via do trem, que já se anunciava. Ainda posso ouvir o apito aflito e o barulho do atrito dos freios arrancando faíscas. De repente, tudo foi só silêncio e escuridão. Quando despertei, eu me vi cercada por um grupo de sujeitos estranhos. Eles eram mais que estranhos, eram horripilantes, com seus olhos sem brilho. O ambiente estava todo tomado por uma névoa densa. O trem ainda estava lá, mas já ameaçava deixar o local. Um tipo alto, quase esquelético, aproximou-se de mim e ordenou que eu me levantasse. Já de pé, fiquei olhando em volta assustada, tentando entender minha situação. Um deles gargalhou e disse: "Você está morta, Mortinha da Silva." Outro emendou: "E nos deve. Estamos aqui para cobrar." O impacto daquela informação e ameaça me deu a reação de correr. Eu só queria sair dali. O tipo esquelético me agarrou pelo braço e sussurrou no meu ouvido: "Você nunca mais vai sair daqui. Se quiser, pode tentar, mas vai cair no abismo, que é bem pior que isso aqui." Desvencilhei-me e não alcancei nem a metade do trajeto. Uma fenda enorme no solo me fez recuar assustada. Era um abismo que parecia não ter fim. Logo, eu estava cercada novamente por aquelas criaturas. O tipo que parecia ser o líder me agarrou pelos cabelos e apontou para uma pequena aglomeração de pessoas. Os 2 planos se misturavam ali, o físico e o astral, mas eu estava muito confusa para entender isso. Ele disse que aquelas pessoas observavam o meu corpo. Eu olhei e, entre a neblina densa, consegui distinguir João conversando com um policial. Quis correr até lá, mas o espírito que me segurava não permitiu. Ele se postou diante de mim e, com expressão séria, me disse que ali seria meu mundo agora, mas que eu tinha uma chance de deixar aquele lugar. A condição seria que João e Mariana reatassem. Eu tinha que torcer para isso acontecer. Senti uma angústia enorme preenchendo todo o meu ser. Minha cabeça girava e as pernas foram amolecendo. Perdi a consciência.
Quando despertei, estava deitada embaixo de uma árvore enorme, ainda ali no cruzamento. Não sei quanto tempo estive inconsciente. Notei que era tarde da noite no plano físico, talvez madrugada. Sentei-me encostada ao tronco da árvore e chorei. Talvez aquilo fosse apenas um sonho ruim, um pesadelo, e eu acordaria a qualquer momento. Chorando, adormeci e fui despertada com o apito do trem. Eu estava de pé nos trilhos, de frente para aquela coisa enorme que vinha em minha direção. Tentei correr, mas minha perna falhou, não obedeceu. Eu estava paralisada novamente. O apito insistente, o barulho dos freios e das rodas arrancando faíscas. Novamente, o silêncio e a escuridão. Levei algum tempo para entender a natureza do meu castigo. Eu não só estava presa àquele espaço limitado do cruzamento, mas também estava condenada a reviver o momento da minha morte cada vez que um trem passasse ali. E tudo se repetia várias vezes ao dia. Dali, eu via a vida dos vivos seguir em frente sem mim. Via as pessoas indo e vindo, a vida acontecendo, enquanto eu torcia para João e Mariana se reatarem, o que nunca aconteceu. Foi com resignação que vi João se mudando para outro bairro e Mariana refazendo sua vida com outra pessoa. Eu estava condenada a uma tortura eterna. Meus algozes às vezes me visitavam, riam de mim, riam da minha agonia e das minhas súplicas por liberdade. Depois, desapareciam na neblina. Pelos meus cálculos, pelo menos 10 anos haviam se passado desde o acidente que me arrancou a vida. 10 anos naquela agonia. Até que um dia tudo mudou de uma forma que eu considero bizarra. Na ocasião, notei um homem caminhando pela linha do trem. Parecia um andarilho, sem nenhum interesse em chegar a qualquer lugar. Ele me viu e se aproximou. Perguntou o que eu fazia ali. Expliquei minha condição de condenada, omitindo as ações em vida que me levaram àquela situação. Ele ouviu com atenção e disse: "Não existe abismo, não existe essa de reviver o momento de sua morte. Tudo isso é manipulação mental. É como uma hipnose. O que esse tipo fez foi sugerir algo para sua mente, e você aceitou a sugestão. Eles são muito bons nisso, dominam esse poder. Podem te fazer acreditar que é real o que não é real. É assim que espalham o terror. Acredite, você é livre para ir aonde quiser." Dito isso, ele prosseguiu na sua caminhada, e eu fiquei refletindo sobre sua explicação. Senti-me uma idiota por ter sido manipulada por tanto tempo. A primeira confirmação se deu quando o próximo trem veio, e nada aconteceu. Eu estava liberta. Apressei-me em abandonar aquele lugar. Corri e alcancei o andarilho. Andamos um longo trecho em silêncio, até que ele me contou sobre esse lugar aqui e sugeriu que poderia ser uma boa escolha me abrigar aqui. Ele me explicou coisas sobre esse lugar onde não há muros e as almas são livres. Estamos ainda na crosta terrena, num lugar idealizado por uma freira e protegido por entidades da Umbanda. Uma união difícil de imaginar no mundo físico, mas que aqui é bem comum. Eles nos defendem de ataques de seres trevoso, mal intencionados. Quando um de nós alcança a condição de curado, dizemos que ele recebeu alta e se projeta para um plano superior. Dessas esferas superiores, nos chegam doações de livros e, em algumas ocasiões, enviam palestrantes. Se querem saber, eu não estou curada e nem tenho previsão disso. Mas gosto daqui. Talvez eu queira permanecer aqui até a lei natural determinar que devo voltar ao plano físico em outro nascimento. Agora tenho que ir. Acabou meu tempo. Adeus.